Tudo bem, pessoal? Voltamos com mais uma chamada do autor. Nessa chamada do autor, a gente vai falar sobre as medidas que devem ser adotadas quando determinado poder, dentro de um ente da federação, União, Estado ou município, ultrapassa o seu limite total da despesa com o pessoal. Importante lembrar que eu vou usar como exemplo, só para a gente ficar com alguma ideia na cabeça de número, eu vou usar como exemplo o executivo municipal, cujo limite máximo é 54%. Supõe, então, que ao término de um quadrimestre, porque a cada 4 meses que se faz essa checagem, e os meses são os meses do ano, então é abril, depois vai ser agosto, depois vai ser dezembro, chegue-se ao seguinte valor, 63% da receita corrente líquida. Lembrando que isso aqui é sobre a RCL. Ou seja, a primeira pergunta é, o limite total da despesa com o pessoal foi ultrapassado? Sim ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Se não, certo? Primeira resposta. Lembrando que tem 3 limites, o prudencial, o de alerta e o total. O prudencial é 95% do limite total e o de alerta é 90% do limite total. Suponha que não. Olha a resposta que eu vou dar. Continua sofrendo as restrições caso tenha ultrapassado o limite de alerta. Limite de alerta não, limite prudencial. Então, quando se ultrapassa o limite, você às vezes não ultrapassou o limite total, mas você ultrapassou o limite prudencial. Você continua sofrendo as restrições. Se você ultrapassou o limite total, você também continua sofrendo as restrições do limite prudencial. Então, sim, aqui é a mesma coisa. Continua com as restrições do prudencial. Aí é o último ano do mandato do chefe do poder? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos imaginar que não. Se a resposta for não, o que é que acontece? Certo? Ele vai ter que reduzir, independente de ser sim ou não, na verdade. É o último ano do mandato do poder, o que é que ele vai ter que fazer aqui? Sim, já é nesse sim aqui, ó. Reduzir pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre e o restante no segundo quadrimestre. Então, recapitulando. Não ultrapassou o limite total, mas ultrapassou o limite prudencial, continua sofrendo as restrições do limite prudencial. Ah, eu ultrapassei o limite total, então você também ultrapassou o limite prudencial. Continua sofrendo as restrições do limite prudencial. Por exemplo, só pode fazer concurso para repor a título de morte ou aposentadoria nas áreas de saúde, certo? Segurança, certo? E educação. Seriam essas 3, tá bom? Que mais? A partir do momento que você ultrapassa o limite total, você tem que reduzir o excesso. Aí vamos trazer como exemplo esse aqui, ó. Ele ultrapassou 9%. O que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que reduzir 1/3 aqui, que vai ser igual a 3%, e o 6% aqui. Ou seja, a partir do término desse quadrimestre, ele vai ter que reduzir 1/3 aqui e o restante aqui. Tá bom? Aí pode ser que aconteça o seguinte, ele reduziu o excesso no prazo? Sim. Permanece com as restrições do prudencial.
Não. Ele deveria reduzir 3% aqui, só reduziu 2%. Falhou. Não. Ele deveria reduzir 6% aqui, só reduziu 5%. Falhou. Nesse caso, o que é que ele vai ter que fazer? O que é que ele fica impedido? Fica impedido. 2 pontos. Receber transferências voluntárias, ponto e vírgula. Obter garantias, ponto e vírgula. Contratar operação de crédito, ressalvado. As destinadas. A despesa com pessoal. E refinanciamento da dívida. Da dívida mobiliária. Vou ler aqui, porque aqui já está muita informação aqui dentro. Se o ente, se o poder, ou seja, um poder falhou, todo mundo paga. Se o poder que deveria, que era o executivo nesse caso, mas podia ser o legislativo, se o poder, ao invés de recuperar, reduzir os 3% no primeiro quadrimestre, só reduzir 2%, mas tinha que ser 3%, falhou. Ele reduziu 3%, mas ao invés de reduzir 6%, só reduziu 5%, falhou. No momento que detecta a falha, o que é que o ente como um todo fica impedido? Não pode receber transferência voluntária, não pode obter garantias e não pode contratar operação de crédito, OC, ressalvadas destinadas para despesa com pessoal e refinanciamento da dívida imobiliária. Beleza, pessoal? E aí vem a última parte. E se for o último ano do mandato? Se for o último ano do mandato, você não vai ter colher de chá não, porque, preste atenção, se o poder pisa na bola, imediatamente ele não sofre isso. Vai ser dado um tempo de recuperação de 4 meses, depois mais 4. Porém, se o poder está no último ano do seu mandato, o chefe do poder está no último ano do seu mandato, essas medidas aqui, ó, se aplicam de forma imediata. Ou seja, se um chefe do poder estiver no último ano do seu mandato, não vai ter esse tempo de recuperação de 4 meses. Ele vai ter que reduzir, mas imediatamente todo ente fica com essas restrições. E para fechar esse bloco, essa chamada, só mais um lembrete. De que maneira o poder deve reduzir sua despesa com o pessoal? Da seguinte forma sequencial. Primeiro, dispensar pelo menos 20% dos cargos e funções comissionadas. Se não for suficiente, depois dessa medida, dispensar o servidor não estável. Se não for suficiente essa medida, o servidor estável perderá o cargo, se necessário for. Essa era a minha chamada. Até a próxima.